Olá, meu nome é Luísa Gruppioni, sou neuropediatra em Bom Despacho e na Semana da Conscientização do Autismo vim falar um pouco sobre o transtorno do espectro do autismo. Sim, hoje em dia usamos esse termo espectro do autismo para designar essa condição que afeta o desenvolvimento infantil e que varia muito de paciente para paciente, tanto em forma de apresentação quanto em grau de comprometimento. Hoje em dia, temos dados oficiais que mostram a prevalência de uma criança com autismo para cada outras 54. Então vejam, uma para cada 54. É uma condição muito comum e por isso precisamos falar sobre isso. Sabemos que há sinais clínicos que nos dão pistas, que nos apontam no sentido do diagnóstico. E hoje vamos falar também sobre isso de forma simples, para eu tentar mandar essa mensagem de forma mais objetiva possível. Então vamos lá. Primeiro, transtorno do espectro do autismo é uma condição do desenvolvimento da criança. E sendo assim, a suspeita pode ser levantada desde os primeiros meses do bebê. Mas para fechar o diagnóstico de forma categórica, precisamos ir acompanhando de forma evolutiva esse bebê por até no mínimo 1 ano e 6 meses, quando então aí sim é possível, em alguns casos, fechar o diagnóstico. Segundo, crianças com transtorno do espectro do autismo vão apresentar algumas características em comum, em maior ou menor gravidade, caracterizadas por 1. Dificuldade de comunicação e interação social. Isso se expressa por prejuízos da linguagem com uso social. Pode variar desde uma alteração no ritmo da fala, ou mesmo uma dificuldade de entender expressões da fala, ironias, metáfora, uma piada. No outro extremo, a gente pode ter crianças que vão evoluir com uma ausência de linguagem, né? A criança não fala nada ou quase nada quando ela já deveria estar falando. Ou até mesmo uma dificuldade de perceber o outro no ambiente, mesmo que seja o pai ou a mãe. 2. Presença de comportamento restrito e repetitivo, ou seja, é aquela criança que brinca de forma repetitiva ou com parte do objeto, né? Ou que não entendem a função daquele brinquedo ou daquela brincadeira. Por exemplo, enfileiram pequenos objetos ou têm fascínio por objetos giratórios. Pode se manifestar também com uma necessidade de querer tudo da sua maneira ou sempre da mesma maneira, ou ainda com o que chamamos de estereotipias, que podem ser movimentos estereotipados do braço ou da mão, ou vocalizações. Normalmente elas fazem estereotipias quando estão muito alegres ou excitadas. Ainda essas crianças podem apresentar uma leitura, uma interpretação alterada de estímulos ambientais, como por exemplo uma sensibilidade aumentada a certos barulhos ou uma intolerância quando a gente faz certos tipos de toque, como lavar o cabelo. Vale dizer também que geralmente, mas nem sempre, essas crianças são agitadas e têm dificuldade de induzir o sono ou então de manter. Acordam muito durante a noite ou acordam muito cedo. Portanto, atenção!
a qualquer mínima suspeita de criança com autismo. Orientem, alertem, avisem, conversem com essa família ou com os pais e cuidadores sobre essa possibilidade. Encaminhe ao profissional especializado. Sabemos que estimulando precocemente, né, e quanto mais precoce, melhor o resultado, nós podemos melhorar as habilidades das crianças, né, dessas crianças com autismo, e também a sua qualidade de vida, né, assim como de toda a sua família. Agradeço a sua atenção até aqui, espero ter conseguido passar o recado e um grande abraço a todos.